Estamos iniciando o segundo dia do seminário 200 anos de independência, 100 anos de rádio. Hoje nós temos a mesa Testemunha Ocular da História, o radiojornalismo nos 100 anos de rádio no Brasil. Este projeto ele foi contemplado no edital da Retomada Cultural 2 da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. A produção é da Artifício Cinematográfico, com coprodução da Gaveta Produções, Mobile Cultural, Bior Filme e Bior Filmes. O marketing cultural é da BFV. Agora vamos continuar. Nossa mesa de hoje, ela está sendo, inclusive, transmitida pelo Instagram, não é isso? Com já alguns seguidores nos assistindo. Para essa mesa, eu gostaria de chamar, a princípio, a pesquisadora Lena Benzekri, que vai falar sobre radiojornalismo e vai depois apresentar os nossos palestrantes do dia. Não foi. Agora foi. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença aqui nesse dia chuvoso. A nossa mesa hoje vai tentar abordar, né, de uma forma agradável, porém nunca completa, o radiojornalismo nos 100 anos de rádio do Brasil. Informação é poder, e sempre foi assim. Deter informação e os modos de produção e difusão dela sempre foi exercício e controle de poder, mesmo quando a gente não tinha noção disso. O jornalismo, desse modo, adentra o rádio como instrumento de informação e poder, um meio de comunicação que, desde os seus primórdios, serviu para informar e formar, tanto no sentido de educar quanto de pautar a opinião pública. Se deu no rádio, é verdade. O rádio foi o primeiro meio de comunicação a se consolidar como meio de comunicação de massa, ou seja, um meio por intermédio do qual um fala para muitos. Um modelo comunicacional chamado de todos. E ganhou credibilidade à medida que se difundia e conquistava o público ouvinte. Com as ferramentas da informação, da credibilidade e da força de seu modelo comunicacional, o rádio se fortalece a partir de seu uso político. Governos autoritários, emergentes à época, perceberam e utilizaram muito bem tal potencial. Por ocasião dos 75 anos de transmissão da rádio BBC de Londres, aqui no Brasil, celebrados em março de 2013, a emissora produziu um especial que ilustra perfeitamente a apropriação do rádio para o uso político e instrumento de construção do poder. Vamos ouvir um pequeno trecho para ilustrar. Por favor. O rádio no Brasil. 10 programas contando a história do rádio brasileiro. Uma produção da BBC Brasil. From London and the BBC, greetings to all listeners in Central and South America. I'm speaking here before sunrise, in the early hours of... De Londres e da BBC, saudamos todos nossos ouvintes nas Américas Central e do Sul. Estou-vos falando daqui antes do nascer do sol, nas primeiras horas... Foi assim, no dia 14 de março de 1938, que nós nos identificamos pela primeira vez para os ouvintes brasileiros, iniciando as transmissões diárias em ondas curtas. A Europa já se achava então convulsionada ante a perspectiva de uma guerra que a engolfaria em sangue por longos anos. Já estava no ar uma guerra de propaganda,
na qual a verdade era a maior vítima. Quem ligasse o seu receptor poderia ouvir essa voz ameaçadora falando aos gritos, ainda que invocando a paz. Für seine Größe und für seine Herrlichkeit, jetzt und immer, Deutschland, Sieg Heil! Ou, na Itália, esta outra voz, também caracterizada pelo tom de arrogância. 20 milioni a un cuore solo, una volontà sola. Hitler na Alemanha e Mussolini na Itália eram aliados que se identificavam no propósito comum da conquista pela força. No Extremo Oriente, o militarismo japonês atacava uma China fraca e dividida. As ditaduras floresciam não apenas na Alemanha e na Itália, mas também na Espanha de Franco, em Portugal de Salazar, na Polônia e na União Soviética, onde o regime de Stalin expurgava e colocava milhares de pessoas na prisão. Era certamente um mundo bem diferente do atual. Uma guerra de propaganda na qual a verdade era a maior vítima. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Hoje, vemos as redes sociais ocuparem esse espaço, né? E num ambiente onde o modelo comunicacional é ainda mais desafiador. Nós saímos do modelo todos para o todos, né? Um modelo no qual pode produzir conteúdo e disponibilizar num espaço onde praticamente todos podem acessar. Mas, como nos disse o áudio, se em 1938 a Europa já conhecia e utilizava o meio de comunicação mais abrangente da época como instrumento de disseminação de informação e constituição de poder, aqui no Brasil não ficávamos atrás. Getúlio Vargas soube fazer o mesmo. Para a sorte da população brasileira, talvez, os discursos não eram de ódio, pelo menos não com os mesmos temperos de incitação que se via na Alemanha de Hitler e na Itália de Mussolini. A estratégia adotada por Vargas era muito mais sutil e prazerosa para os ouvintes. Nesse sentido, nos inspiramos mais nos moldes do rádio americano, tão bem retratado no filme de Woody Allen, Radio Days, traduzido para o Brasil como A Era do Rádio. Informação e entretenimento caminharam lado a lado. O rádio brasileiro servia ao uso do Estado brasileiro e aos interesses internacionais à sua maneira. Foi fundamental na construção de um projeto de nação permeado por atrações apaixonantes e instigantes, que cruzavam o espaço azul e fortaleciam a imagem positiva do governo de um país exuberante, promissor, unido num só ritmo, o samba, devidamente paginado para sua veiculação em grande escala. Mas este tema do samba trataremos mais detalhadamente na mesa de amanhã. Para hoje, temos o prazer de receber para compor a sessão Testemunha Ocular da História, o radiojornalismo nos 100 anos de rádio no Brasil, o querido professor João Batista de Abreu e o jornalista e pesquisador Anderson Baltar. Por favor, venham à mesa. João Batista é professor titular aposentado pela Universidade Federal Fluminense, onde atuou na graduação e na pesquisa em comunicação, lecionando disciplinas ligadas ao jornalismo em rádio e TV. Doutor e mestre em comunicação pela UFRJ, com especialização em rádio pela CIESPAL, Centro Internacional de Estudos Superiores de Comunicação da América Latina. João é autor dos livros A Manobra da Informação, Análise da Cobertura Jornalística da Luta Armada no Brasil, publicado em 2000 pelas editoras Eduf e Mauad. E, em 2006, organizou com a professora Cida Golim o livro Batalha Sonora, o Rádio na Segunda Guerra Mundial, publicado pela editora PUC do Rio Grande do Sul, o qual até tenho aqui comigo. Vou mostrar para vocês depois, fazer circular. Na sequência, ouviremos Anderson Baltar, jornalista e fundador da Rádio Arquibancada, uma web rádio especializada em cobertura de carnaval, para tornar mais amena a nossa tarde também. Em 11 anos no ar, Anderson vem encarando os desafios inerentes ao processo de expansão do rádio e do jornalismo no ambiente web. Do rádio e do jornalismo independente e especializado, né? Especializado.
Fato que dialoga com uma nova forma de se definir o rádio hoje, né? Como um meio expandido, capaz de ultrapassar a barreira dos suportes e se consolidar como uma linguagem comunicacional específica, como bem definiu Marcelo Kishinevski, um importante pesquisador da área. Uma linguagem comunicacional específica baseada no uso da voz, da música, do efeito sonoro e do silêncio. Nesse novo contexto, o jornalista precisa ser, mais do que nunca, multitarefa e multiplataforma. Anderson desempenha as funções de âncora, colunista e repórter da Rádio Arquibancada, onde cobre o Carnaval Carioca com retransmissão para Rádio FM e YouTube. Além disso, atualmente curso mestrado no programa de pós-graduação em jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, com o projeto de pesquisa O Rádio-Jornalismo Pede Passagem. Mediante a conversa, contamos com Luiz Castro, que já fez a apresentação da mesa, um dos produtores do evento e autor do projeto 200 anos de independência e 100 anos de rádio. Que horas são agora? 5h22. 5h22, então acho que está tranquilo. Cada palestrante vai ter, em média, 30 minutos para a sua fala, e, ao final da fala de cada um, a gente abre para... Da final da fala dos dois, a gente abre para pergunta. Então, eu vou começar com o João Batista. João, por favor, como nós sabemos... Alô? Oi. Seu áudio está funcionando bem? Alô, alô? Tá? Tá? Tá ótimo. Muito obrigada pela presença de vocês. João, como nós sabemos, a informação esteve presente no rádio desde a primeira transmissão oficial, celebrada no centenário da Independência, em 1922, numa grande festa, aqui mesmo, no centro do Rio. Mas, embora esta transmissão seja considerada a primeira pela historiografia oficial, também é sabido que o Brasil já tinha tido um importante personagem precursor em transmissões de mensagens por ondas sonoras, bem como um radioclube no Nordeste brasileiro. Você poderia começar contando para nós um pouco dessas duas experiências antecessoras? Aham. Bom, boa tarde a todos, né? A quem está presente e a quem está acompanhando no Instagram. O rádio tem dessas coisas, a gente tem a possibilidade de estar sendo ouvido remotamente. E eu queria primeiro fazer um esclarecimento aqui em relação ao título da palestra. O rádio, testemunha ocular da história, não faz referência a mim. Eu não sou testemunha ocular da história, eu não tenho 100 anos. Tá? É apenas o slogan do Repórter Esso, né, no rádio, que começa em 1941. Em relação à questão que a Helena propõe, de fato, né, a primeira experiência de rádio que a gente tem no Brasil, ela ocorre no dia 6 de abril de 1919, em Recife, que é uma experiência de um grupo de apaixonados, eu prefiro chamar de rádio apaixonados, mas é um clube, né, de abnegados, como você tinha em várias partes do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, vários lugares. Era um hobby, né? E eles fizeram uma experiência e acabaram criando a Rádio Clube de Pernambuco. Por que isso não é tão reconhecido como a experiência do Roquete Pinto 3 anos depois? Eu diria que tem 2 ou 3 fatores aí que ajudam a explicar um pouco isso. Primeiro, né, essa rádio, a Rádio Clube de Pernambuco, que existe até hoje, né, aliás, existe até hoje, essas transmissões de 1919 eram esporádicas. Então, você transmitia um dia, parava 3, 4 dias, voltava no 5º dia, transmitia mais parava mais uma semana, e assim por diante. Era um hobby, né? Não havia nenhum compromisso, né, com a transmissão contínua. E o segundo fator é que Recife era uma cidade importante, sim, aliás, vale lembrar que é de Recife, né, que parte o primeiro cabo submarino de telegrafia que liga o Brasil à Europa, né? Era um cabo que foi fundado em 1874, e ele partia de Recife e ia até Lisboa. Mais precisamente, para quem conhece Lisboa, no bairro de Carcavelos, onde fica a foz do Rio Tejo, né? 1874. Essa experiência da Rádio Clube de Pernambuco, em Recife, ela foi liderada, curiosamente, por um radiotelegrafista,
que era o Antônio Joaquim Pereira. A gente não sabe se é coincidência ou se realmente faz parte desse processo. Claro, de 1874 para 1919 há uma diferença considerável. Mas a gente tem que pensar que quando, 3 anos depois, ocorre essa experiência aqui no Rio, né, liderada pelo Roquete Pinto, o Rio era a capital federal, né, era a cidade mais importante do país. Tinha 1 milhão de habitantes, né, e tudo reverberava em torno daquilo que ocorria na capital, né. Além disso, ela conta com um apoio muito importante da Westinghouse, que é uma empresa americana de eletrodomésticos, telecomunicações, enfim, existe até hoje. É ela que empresta, né, os 2 transmissores, um instalado no Morro do Corcovado, que ainda não tinha a imagem do Cristo Redentor, né, e o outro na Praia Vermelha. E empresta também 80 aparelhos de rádio, né. Você tinha no Rio de Janeiro, você tinha Niterói, você tinha São Paulo, 400 quilômetros, e você tinha Petrópolis. E essa transmissão, que consistiu no discurso do presidente Epitácio Pessoa, que estava deixando o cargo, e na transmissão da ópera O Guarani, de Carlos Gomes, no Teatro Municipal, essa transmissão é, sim, ouvida, né, em Petrópolis, Niterói, São Paulo. Niterói é fácil entender. Quem conhece um pouquinho de rádio sabe que as ondas eletromagnéticas, o mar, né, é um grande amigo, um grande aliado das ondas sonoras, das ondas eletromagnéticas. Elas transmitem com muita facilidade, né? E o sol é um grande inimigo. Como a transmissão, a experiência aconteceu ao entardecer, né, você tinha, numa cidade como o Rio de Janeiro, né, no centro ali, onde era o antigo Museu da Imagem do Som, era o pavilhão da exposição da comemoração do centenário da Independência, ali pertinho da Praça 15, né, ali era o mar, né, então é fácil alcançar. Eu imagino que se é que colocaram algum aparelho, por exemplo, em Paquetá, deve ter alcançado também a transmissão. Isso aí é uma mera suposição, tá, gente? Eu não sei dessa experiência. Então, eu acho que essas coisas conjugadas, né, ajudaram a passar a ideia errada de que a primeira transmissão ocorreu no Rio de Janeiro. Eu prefiro chamar de primeira transmissão oficial, já que teve o apoio, né, do governo brasileiro, né, teve o apoio dessa empresa americana. Curiosamente, aí é só uma curiosidade, a Westinghouse produziu o reator da primeira usina nuclear do Brasil, construída nos anos 70, durante o regime militar, a usina de Angra 1. Enfim, então, esse dado, essas questões são curiosas, né, fazem parte, de certa maneira, da história do país, e elas ajudam a pensar, né, nesse quadro, naquele quadro político-social do Brasil, mas não apenas do Brasil, mas eu diria do Ocidente, né? Eu gostaria de lembrar, se me permitisse, se você bem curto, o rádio faz parte de um período da história que é reconhecido como a segunda revolução industrial, que é a chamada Revolução Técnico-Científica, que vai mais ou menos de 1870 até 1920. Esse período se caracteriza por uma série de invenções. Eu vou citar aqui algumas para vocês entenderem a importância disso. O trem é criado aí. A máquina a vapor, a energia elétrica, o transatlântico, o automóvel, a bicicleta, o avião, o telégrafo, a anestesia, a penicilina, o estetoscópio, o aparelho medidor de pressão, o uso de derivados de petróleo para combustível, o crescimento da indústria química, o vaso sanitário com descarga, a geladeira, né, e o rádio. É também um período que se caracteriza, em termos da filosofia, pelo positivismo, né? Onde é que está presente o positivismo no Brasil? Na bandeira, né? A frase ordem e progresso é uma frase do Antônio Conte, que é um grande pensador positivista. E o que caracterizava o positivismo? A separação do Estado
do Estado das igrejas, né? Quer dizer, um Estado marcadamente laico, né? Eu sei que não tem nada a ver com rádio, mas eu vou contar uma historinha aqui que eu adoro, que é quem dera se todos os presidentes, se todas as autoridades brasileiras se comportassem como o imperador Pedro II, que é um período... Por que eu estou contando? Porque é do período positivista. O Pedro II, lá pelos anos 70, por aí, 80, ele assumiu com 15 anos, em 1840, né? Ele ficou sabendo que tinha um grupo da corte, vamos falar no popular, um grupo de puxa-sacos que estava angariando recursos para fazer mais uma estátua para ele, né, da Zene que ele já tinha. Aí ele tomou conhecimento daquilo, procurou lá o chefe, o líder, né, e falou assim, olha aqui, ó, deixa eu pedir a vocês, eu não quero mais estátuas, eu já tenho várias. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse dinheiro, vamos construir 4 escolas. Com esse dinheiro a gente constrói 4 escolas. E assim foram construídas a escola Pedro II da Marechal Floriano, que não tinha o nome de Pedro II, quando foi construída, a Rivadavia Correia Meyer, né, ali na Presidente Vargas, né, no trecho da Presidente Vargas, não tinha Presidente Vargas ainda, a Presidente Vargas é bem depois, o Colégio Amário Cavalcante, no Largo do Machado, que também não era Amário Cavalcante, era José de Alencar, e uma 4ª escola que foi destruída, e eu não sei realmente onde eram essas 4 escolas. De lá para cá, eu não conheço nenhuma autoridade brasileira que tenha tido, né, essa atitude. Não. Enfim, mas isso significa esse compromisso, né, da separação do Estado e sair um pouco dessa informação, da ideia de que bajulação, né? Em relação àquilo que a Helena falou no início, informação é poder, já que eu falei um pouco de religião, é interessante que isso esteja presente no livro O Nome da Rosa, no Humberto Eco, né, em que você tinha, na Idade Média, e também pouco depois da Idade Média, um dos grandes depositórios de conhecimento, né, eram os mosteiros da Igreja Católica. E ali você tinha um grupo de padres, né, vamos chamar de alto clero, não sei se a palavra é bem indicada, uma expressão, mas eram aqueles que diziam quem podia ler o quê. Então, você tinha um exercício claro de censura. É curioso que a censura nasce antes dos meios de comunicação. É uma inversão do processo, não é? Então, você tem, voltando à questão do rádio, que é o meu tempo, né? É o assunto em questão, é a proposta. Qual é o quadro que você tem no Brasil de 1920, né? Início da década de 20, baseado no censo de 1920? O Brasil tinha 71% de analfabetos. 71% de analfabetos. Tá? Apenas 29% sabiam ler. E veja bem que esse conceito de analfabeto funcional, que é aquele que é apenas capaz de escrever o próprio nome, mas não é capaz de escrever um bilhete, né, ainda não estava em questão. 80% da população moravam na zona rural e apenas 20% moravam na cidade. Ora, para um país com a dimensão continental, como o do Brasil, imagina o que significa a circulação de jornais e revistas. Dificuldade de duas ordens, né? A questão física, fazer chegar um jornal ao interior, e não estou nem falando de Amazonas, Pará, Amapá, Roraima, não, estou falando aqui do interior de Minas. Nos anos 50, meu avô assinava o Correio da Manhã, anos 50, assinava o Correio da Manhã aqui no interior de Minas, e o jornal chegava no dia seguinte, de tarde, né, trazido pelo trem. Tá? Então, a ideia de tempo que a gente tem, né, tinha naquela época, é completamente diferente da ideia de tempo que a gente tem hoje. E um dos fatores que encurtaram o tempo foi o rádio. Né? Outro aspecto, o rádio é o primeiro veículo de comunicação a romper a barreira do analfabetismo. Repara, se a gente tem 71% de analfabetos, essas pessoas, para elas receberem comunicação, receberem uma informação, né, elas precisavam de um mediador. E nem sempre esse mediador ele era fiel à informação original. Ele podia simplesmente manipular ou trabalhar, dizer a seu modo aquilo que estava sendo dito originalmente.
Então, no interior, quem é que mediava isso? O chefe político local, né? O médico, o padre, né? O boticário, alguém que tivesse, a professora, alguém que tivesse um conhecimento. E repara que todas essas pessoas, né, a chance delas pertencerem à elite era muito grande, né? Então, aí a gente começa a entender a revolução que o rádio fez. É claro que isso é um processo. Tanto no Rio quanto em Recife, como depois, no ano seguinte, 1923, em São Paulo, com a fundação da Record, da Rádio Record, essas rádios, inicialmente, elas falam para uma elite. Uma elite pequena, né? Como, aliás, isso é um quadro que eu diria que não mudou no Brasil, a elite continua sendo muito pequena. Mas, ao longo do tempo, o rádio vai se popularizando, né? A gente tem um dado muito importante. Me corte aqui no tempo, tá? Se eu vou me estender. Ah, tá. Isso aqui é o tempo aqui. Ah, tá bom. Meia hora, Okay. você tá faltando. A gente tem um dado 17 muito importante, uma data muito importante, que é 1932. O que acontece em 1932? Foi dito ontem aqui, acho que pelo Salvador, né? Pelo Roberto Salvador. Aliás, eu gostei muito do debate ontem, adorei, aprendi muito. É a regulamentação da propaganda no rádio, né? Curiosamente, acontece no mesmo ano em que se regulamenta a propaganda nos Estados Unidos, né, com a criação da FCC, que é Federation Communication Commission, pelo Roosevelt. Então, Roosevelt e Getúlio Vargas regulamentam a publicidade no rádio no mesmo ano. A gente já tinha algumas experiências aqui, tá? Experiências assim, muito residuais. Por exemplo, o Renato Mursi, no livro Bastidores do Rádio, que é um dos primeiros livros de histórias do rádio brasileiro, conta que em 1929 você já teve um patrocínio, a apresentação do Bandos da Lua, né, do qual ele participava, com o patrocínio, olha que coisa curiosa, patrocínio das Casas Turuna. Quem gosta de carnaval sabe o que significam as Casas Turuna, né? Era ali na Avenida Passos, vendia fantasias. Parece que fechou durante a pandemia, eu não sei se reabriu. Continua fechada? É uma pena. Mas é marcante isso. De 29 também é a primeira transmissão de futebol, o Amador Santos, aqui no Rio. Eu tenho uma certa reação, eu não gosto de dizer assim, é o primeiro do Brasil. Se vocês olharem, tudo é o primeiro no Brasil, né? O primeiro no mundo. Como a gente não tem muita estrutura de certeza, eu prefiro dizer que é o primeiro no Rio. No Rio a gente pode garantir que foi o primeiro, sim, o Amador Santos. E a Casa Turuna também. Mas a partir de 32, a gente tem a regulamentação. Então, cresce enormemente o número de emissoras de rádio. Várias rádios são criadas na década de 30. Rádio Transmissora, que depois vira Rádio Globo, a Rádio Jornal do Brasil, enfim, Rádio Philips, uma série de rádios, tá? Espalhadas pelo Brasil. Não é só, não estou falando do Rio de Janeiro, mas tem várias rádios que se espalham pelo país inteiro. E aí isso possibilita aquilo também que foi dito pelo Roberto Salvador e pela Marília, você tem dinheiro, né? Com a publicidade entra dinheiro. E quando entra dinheiro, você melhora a qualidade da produção. Então começam a se montar casts, elencos de músicos, de orquestras, né, cantores, cantoras, atrizes, atores, roteiristas, né, redatores. Então você começa a ter uma melhoria na qualidade de produção. Tem uma outra historinha aqui que eu vou contar para vocês, também que eu gosto muito, que é a história do Ademar Cazé. Quem é o Ademar Cazé? Acho que vocês conhecem. Hoje ele é muito mais conhecido como o avô da Regina Cazé do que como um grande produtor, né, de rádio. Mas ele veio para Pernambuco e ele era um vendedor. O perfil dele era de vendedor. E foi vendedor mesmo. Mas quando ele entra no rádio, ele tem interesse em produzir programas de rádio e ele percebe que, para ele produzir programas de rádio, ele tem que ter ouvinte. Não adianta você produzir para uma elite, sei lá, de 100 pessoas, né, 200 pessoas, numa cidade com 1 milhão de habitantes, aí já com um pouco mais de 1 milhão de habitantes. Então, o que ele faz? Ele precisa vender aparelho de rádio.
faz um acordo com fabricantes de rádio, importa rádios, na época os rádios eram importados, tá? Pega a lista telefônica do Rio de Janeiro e seleciona nomes com base, né, na lista telefônica. Por quê? Porque naquela época só quem tinha telefone era gente de recurso, né? Eu não sei se vocês já repararam, eu durante muito tempo eu tenho até hoje um Fusquinha, né? Eu adoro o meu Fusquinha, eu comprei 0. E várias vezes, naqueles cartazes, aqueles papéis, aquelas pessoas que ficam na fila distribuindo folheto de lançamento imobiliário, eu era poupado daquilo, né? Porque, né, a moça que estava ali era orientada, esse aqui é um ferrado, não vai comprar um apartamento de 3 quartos na Tijuca, né? Não vai. Pois é, né? Mas eu achava aquilo interessante. Eu tinha 2 carros, eu tinha um Santana e tinha um Fusquinha. Quando eu tinha o Santana, estou falando de 1991, tá? Quando eu tinha o Santana, eu recebi o panfleto. Quando eu estava de Fusquinha, eu era significativamente ignorado. Mas, enfim, então era importante, né, ampliar essa audiência. E para você ampliar a audiência, você tinha que ter gente, né, com um aparelho de rádio. Então, o que ele fazia? Ele ligava, né, mas ele tinha o cuidado de aparecer na casa da pessoa com o aparelho de rádio no horário em que o dono da casa não estivesse. Entendeu? Porque não era nenhuma, né, atitude libidinosa, não. Era porque a mulher, naquela época, era uma mulher sozinha, né? Era uma mulher que ficava em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa, né? Não era considerado de bom tom, nos anos 30, numa cidade, né, como o Rio de Janeiro, a mulher saía à rua sozinha. Não era bem visto. E poucas mulheres trabalhavam, então isso ainda reforçava mais ainda, né? Então, ele ia à casa, deixava o aparelho em consignação, né, ou seja, não exigia que ela pagasse, voltava 3, 4 dias depois. E, quando voltava, a mulher já tinha convencido o marido, né, da importância dela ter aquele novo companheiro, né, que era alguém que, né, ia ocupar o seu tempo, né, ele facilitar coisas. E, com isso, você começa a ter vários anúncios voltados para a mulher. Anúncios de 2 tipos. Para a sua higiene pessoal, né, sabonete, escova de dente, pasta de dente. Aliás, a pasta de dente e a escova de dente vem lá também daquela segunda fase da Revolução Industrial também, tá? E aparelhos que facilitam o trabalho doméstico. Então, por exemplo, o sabão em pó, né? E toda a lógica é o seguinte, o sabão em pó vai fazer com que você gaste menos tempo lavando a roupa, e aí você vai ter mais tempo para você, né, e para se dedicar ao seu marido. Não era uma coisa muito feminista, não, entendeu? A ideia era de que você ia poder se embelezar para poder satisfazer o seu marido, né? O feminismo veio bem depois. Mas, de qualquer maneira, né, isso significa uma mudança de comportamento, né? E o rádio começa a crescer muito a partir daí, muito nesse aspecto, tá? Bom, isso é um preâmbulo para a gente entender onde é que a gente está se situando, como é que é essa questão sobre jornalismo, que é o tema, né, do projeto. Eu já falei, nossa, vamos lá. Tem tempo. Jornalismo. O primeiro jornalismo que a gente tem é mais ou menos assim. Era assim. O Roquete Pinto, né, tinha uma linha telefônica na casa dele. Então, o que ele fazia? Ele mandava comprar os jornais, né, em banca, no jornal, lia os jornais, selecionava as coisas mais importantes, geralmente na primeira página, e fazia um comentário daquelas notícias. Assim começa o jornalismo de rádio. Mero comentário. Coisas que, aliás, a gente tem hoje, muito marcadas, por exemplo, naquelas resenhas esportivas de televisão, né? Você comenta determinados fatos que foram publicados, não necessariamente em jornais, mas em portais de notícias, né, redes sociais, enfim. Era assim que começava. Depois você passou a ter o chamado Gillette Press. O que era Gillette Press? Você pegava as principais notícias, recortava com Gillette, né, e lia aquelas notícias. Num primeiro momento, a leitura era textual,
né? Era exatamente como aparecia nos jornais. Num segundo momento, você começa a trabalhar melhor. Então, por exemplo, não é recomendável, na linguagem verbal, que você use oração intercalada. Vou dar um exemplo aqui. O presidente Jair Bolsonaro, que esteve ontem à noite em Sorocaba participando de uma solenidade de criação de uma fábrica de motocicletas, né, afirmou que, olha, no jornal é possível porque você volta ao texto. No rádio e na televisão, não, né? Então você fazia o texto. O presidente Jair Bolsonaro esteve em Sorocaba e afirmou que tal coisa. Ponto. Parágrafo, período seguinte. Ele esteve na cidade paulista para inaugurar uma fábrica de bicicletas. Tá? Isso era uma adaptação, né? E outras adaptações. E assim o jornalismo perdurou, eu diria, durante mais de uma década. Bem mais de uma década. Tá? Até que em 1941, em plena guerra, o Brasil ainda não havia entrado na guerra, mas você já tinha guerra, a Segunda Guerra é de 1939, né? Com o interesse de buscar uma aproximação dos países da América do Sul com os Estados Unidos, governo Roosevelt, você tem a criação da primeira síntese noticiosa. O que é síntese noticiosa? Um texto objetivo, claro, né? Do jornalismo brasileiro, do rádio jornalismo brasileiro, que é o Repórter Esso. Tá? Então, ele é criado em agosto, ele entra no ar pela primeira vez em agosto de 1941 pela Rádio Nacional. Mas, ao contrário do que se possa pensar, os redatores, os jornalistas, e um ou outro repórter também, havia poucos, eles não eram contratados pela Rádio Nacional. Eles eram contratados pela agência de publicidade, a McCann Erickson. De novo, ontem o Salvador mencionando a entrada maciça das agências de publicidade americanas a partir dos anos 40. Né? A McCann era uma delas. Então, a McCann fechou um acordo com uma das grandes agências de notícias internacionais, né, americana, que é a United Press, que depois virou United Press International. E esse noticiário era basicamente do noticiário internacional e alguma coisa do noticiário nacional e local. Muito pouco. 13 notas, em média, 13 notas, bastante objetivas, nunca opinativas, e sempre a notícia mais importante era a última notícia. Sempre lida para cima. O que a gente chama de o que a gente chama de alta estimulação, que é aquela notícia para cima. Né? 2 navios brasileiros foram torpedeados hoje pela manhã no litoral brasileiro, na altura de João Pessoa, alguma coisa que eu não sei fazer, eu não sou locutor, nunca fui locutor, mas é alguma coisa nessa linha. Eram 4 edições diárias, né? Uma pela manhã, outra na hora do almoço, outra fim de tarde e outra mais à noite. Tá? Em alguns lugares foram 5 edições. No ano seguinte, né, 1942, o Repórter Esso estreia na Record, em São Paulo, e depois você vai ter na Rádio Independência, em Belo Horizonte, na Rádio Farroupilha, em Porto Alegre, e na Rádio Jornal do Comércio, em Recife. Faltam 3 minutos. Tá. De fato, um dado, fez história, né? fez escola o Repórter Esso. Até hoje, eu diria, né, o jornal acabou em 68, até hoje já tem gente ainda que usa esse estilo de locução. Tá? Está desatualizado, quer dizer, envelheceu, mas ainda tem, gente. Não é mais assim, na grande maioria das... terminou em 68, eu trouxe a edição de 68 aí, a última edição, coincidentemente ou não coincidentemente, né, no ano em que se decreta o AI-5, em que o Marechal Costa Silva decreta o AI-5. Quer dizer, o AI-5 é de 13 de dezembro de 68, o Repórter Esso sai do ar no dia 31 de dezembro de 68. Para não dourar a pílula, para não dizer que o Repórter Esso foi a 8ª maravilha do mundo, eu queria lembrar o seguinte, o Repórter Esso
jamais deu uma notícia sequer sobre a campanha O Petróleo é Nosso, que originou a criação da Petrobras. Sempre omitiu toda a campanha. Né? Era ESSO. E era não, por ser ESSO. Né? Essa é uma mancha no jornalismo do Repórter ESSO. Tá? Tanto que, quando a Petrobras é criada em 1953, ela começa a investir em financiamento, né, ou anúncio, de noticiosos espalhados por diversas rádios do país. A primeira é a Rádio Sociedade de Salvador. E o slogan é muito curioso. O slogan do noticiário, da Petrobras, do noticiário Petrobras, era: povo sem petróleo é povo sem liberdade. Antes de mostrar o Repórter ESSO aqui, você tem uma mudança grande do estilo de jornalismo. Eu não vou ter muito tempo de entrar em mais detalhes, mas se eu puder ter mais uns 3 minutos, 5 minutos, eu queria chamar a atenção para uma coisa muito relevante, que inclusive foi dita ontem também. Eu gostei muito da palestra, por isso que eu estou várias vezes indo e voltando. Tá? Quando se faz essa relação, comparando meio de expressão com meio de comunicação, como se fossem coisas separadas, eu acho que não, eu acho que elas se complementam. Sobretudo no audiovisual. Né? Sobretudo quando a gente trabalha com rádio, quando a gente trabalha com televisão. Por quê? Porque a leitura é uma interpretação. Da mesma maneira que a edição também é. Por exemplo, o Jornal Nacional está botando no ar umas matérias sobre a Constituinte de 1988, e essas matérias têm sido brilhantes, a meu ver, pelo menos, porque elas trabalham com meio de expressão, elas mexem com a emoção. Né? E quando você mexe com a emoção, você mexe com a expressão. Né? Então, o jornalismo, o jornalismo de rádio e de televisão, né? O jornalismo audiovisual, e eu acho que em alguns lugares até o meio impresso. A gente tem aí um período do jornalismo americano que a gente bebe nessa fonte, que é o New Journalism, que é no final dos anos 50, início dos anos 60, que também tem muito dessa preocupação de trabalhar com a expressão. Mas quando você tem essas coisas associadas, você cresce e cresce em credibilidade. No caso do Repórter ESSO, eu pulei uma coisa importante, e vou lembrar, o Repórter ESSO, eu já disse que boa parte das notícias eram internacionais, e durante a guerra, boa parte se referia à Segunda Guerra Mundial. O grande concorrente dele era o grande jornal Tupi, né, que tinha o contrato com a AP, Associated Press, que era uma outra grande agência internacional, também norte-americana. E a AP, por uma questão de logística, ela anunciou o fim da guerra 48 horas antes do Repórter ESSO. Tá? Tomada de alguma posição em Berlim, enfim. E as pessoas se mantiveram, né, na mesma. Até que 2 dias depois, né, o Repórter ESSO deu a notícia. Né? Deu, aliás, quando o Heron Domingues, que tinha posto uma cama na rádio para dar a notícia, tinha ido tomar banho em casa e perdeu a divulgação. E aí, quando finalmente a Rádio Nacional divulgou, né, anunciou o fim da Segunda Guerra Mundial, aí os cariocas saíram à rua para comemorar. Acho que isso é um belíssimo exemplo da credibilidade que o Repórter ESSO tinha naquela época. Se puder mostrar, tá gravado. É um trechinho. Esse. Roberto Figueiredo, o último locutor do Repórter ESSO, curiosamente foi deputado estadual em alguns mandatos, e era, na época, o maior salário do rádio brasileiro. O último dia de 1968 assinala também o término das transmissões do Repórter ESSO no rádio. Fiel ao nosso slogan de testemunho ocular da história, procuramos sempre levar aos lares brasileiros uma resenha dos principais fatos ocorridos no Brasil e no mundo, sempre dentro do espírito de isenção e objetividade que tem norteado a atuação do nosso noticiário. Assim, queremos, em nome do patrocinador deste programa, a ESSO Brasileira de Petróleo, agradecer a atenção e o prestígio com que sempre o acompanhou e desejar a todos um feliz ano de 1969, repleto de alegrias e realizações. E atenção,
Durante 27 anos, o repórter Esso, a testemunha ocular da história, esteve presente aos mais importantes acontecimentos ocorridos no Brasil e no mundo. Entrando no ar pela primeira vez em agosto de 1941, durante os seus primeiros 4 anos de vida, o repórter Esso foi sempre o primeiro a dar as últimas da Segunda Grande Guerra Mundial. Assim, nesta sua última edição radiofônica, pode o seu repórter Esso recordar as mais sensacionais informações transmitidas para todo o Brasil e em toda a sua vida. Autêntico recorde de manutenção no ar de um programa noticioso. 1941, os japoneses atacam a base norte-americana de Pearl Harbor. 1944, os aliados abrem a segunda frente e desembarcam nas praias da Normandia. 1945, o repórter Esso começa a transmitir notícias brasileiras e anuncia a deposição de Getúlio Vargas. 1954, suicídio de Getúlio Vargas. 1955, descoberta a vacina antipólio. Deposição de Carlos Luz e Café Filho. 1956, a União Soviética esmaga pela força a rebelião anticomunista na Hungria. 1957, explode a primeira bomba de hidrogênio. 1958, os russos lançam ao espaço o primeiro Sputnik. 1959, Fidel Castro vence a Revolução Cubana. 1960. Muda o O locutor. seu repórter Esso vai a Brasília para transmitir os detalhes da inauguração da nova capital do Brasil. 1961, renuncia Jânio Quadros. 1962, o presidente Kennedy determina o bloqueio aeronaval de Cuba. 1963, assassinado em Dallas, o presidente John Fitzgerald Kennedy. 1964, Revolução Brasileira nas ruas, deposto o senhor João Goulart. 1965, os americanos promovem o primeiro encontro no espaço sideral. O repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos revendedores Esso, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Esso. Interessante, né? Eu não quis dar spoiler, não, porque... Se bem que muita gente já deve... Quantos de vocês já tinham ouvido essa transmissão? Ninguém? Brincaram com ele antes. Não vai chorar não, hein? Não vai chorar não, hein? E ele acabou chorando. Né? É compreensível, né? Bom, eu vou cortar porque meu tempo já estourou, mas só vou dizer o seguinte. O rádio evoluiu muito de 68 para cá, né? A gente tem 74 anos, 54 anos, né? Para cá. Hoje é um rádio muito mais moderno no sentido de ser um rádio mais informal. Né? Uma das marcas é a informalidade, menos texto pronto. A gente sofreu muito com a censura prévia durante a ditadura militar. A censura prévia ela é imposta depois do AI-5 e ela só volta em 1900 e ela só é suspensa no final de 1978, então eram 10 anos. Eu fui redator da Rádio Jornal do Brasil numa época em que as notas de censura chegavam geralmente meia hora, 20 minutos antes do 6h30. No começo elas chegavam por telefone sem sequer se indicar quem é que estava mandando, era um departamento de censura da Polícia Federal. Depois de muita exigência... Mas meu tempo está estourado, né? Aí depende do Luiz. O que você acha? O que você acha? De mim. Vamos embora. Eu tenho medo de ser descortês com o Anderson. Não, você já estava fazendo um resumo. Tava. Então vamos para o resumo do João Batista. Então tá. São 10 anos de censura. A gente tentava driblar, algumas emissoras de rádio tentavam driblar a censura, principalmente a Rádio Jornal do Brasil no Rio e a Rádio Jovem Pan, em São Paulo. Mas como é que era essa tentativa de driblar a censura? Por exemplo, era uma coisa muito tímida, muito tímida.
Por exemplo, você tinha uma manifestação, na época as manifestações públicas eram um local fechado, tá, gente? Não podia fazer manifestação na rua, porque era proibido o direito de reunião. A ditadura fez esse favor para a gente. Então você tinha a PUC, tinha o Bennett, tinha a ABI, alguns locais assim. E aí, quando proibiam noticiar a manifestação, a gente cobria o engarrafamento. Entendeu? Ou você tinha uma ação, o governo fechou o Congresso, a gente ia buscar no noticiário internacional alguma notícia de um governo autoritário, e olha, governo autoritário era o que não faltava na época, e a gente noticiava, né, o governo determinou o fechamento de instituições públicas, e mandou prender diversos deputados na Grécia. Era uma forma que a gente tinha, né, de tratar. Claro que isso é como o Estadão, que publicava poemas do Camões, e recebia muita carta de leitores elogiando a atitude, né, de recuperar um grande autor da língua portuguesa. Né? Levou-se muito tempo para se entender que aquilo era um artifício para você dizer que o jornal estava sob censura. A mesma coisa acontecia no rádio. Né? Hoje você tem o rádio expandido, né, que é o rádio que usa várias plataformas, vários suportes para se divulgar. Ele não tem, talvez, tanto recurso financeiro quanto tinha antes. Mas isso é um outro assunto que a gente pode falar depois na parte de perguntas. E ele trabalha muito com serviço. Né? O rádio trabalha muito com a questão de trânsito, questão de informações de coisas que estão acontecendo, postos de vacinação. Isso é uma marca ainda muito presente no rádio. Não é que você não trate de política, mas isso é uma marca que o rádio e parte da televisão, o Bom Dia Rio, por exemplo, né, de 6 da manhã, 8h30 da manhã, tem muito isso. E, enfim, é uma característica que você tem e que, de certa maneira, é barato. Quer dizer, você faz uma ponte, né, com o ouvinte se identifica com o que você está tentando apresentar, porque é um trabalho de mediação. O rádio acaba, assim como a televisão também, acaba fazendo esse trabalho de mediação com o ouvinte. A voz tenta ser a voz do ouvinte. Isso é uma coisa muito complicada, tá, gente? Porque você tem que saber fazer isso, senão você explora isso de uma forma falsa e, às vezes, acaba usando politicamente. Às vezes se candidata, né, a deputado, a senador. Né? Você tem essa questão. Né? Mas isso não anula a importância de você fazer esse trabalho de mediação com o ouvinte, porque muita gente, o rádio é um veículo que atinge muita gente pobre, não apenas pobre, mas muita gente sem recurso. Né? Então, a informação, quando você, um país como o nosso, né, que tem uma população muito pobre, o rádio exerce um papel muito importante como difusor de informação, como instrumento democrático. E uma coisa, eu prometo que termino aqui, o rádio tem uma característica maravilhosa, que é o afeto. Né? Ele preenche a solidão. Tá? Quando você tem uma pessoa que trabalha à noite, né, um vigia de um prédio, um taxista, um caminhoneiro, uma empregada doméstica, que mesmo que ela não esteja sozinha na casa, mas ela está sozinha na sua atividade, né, o rádio é um grande companheiro. Né? Ele tem esse afeto e as pessoas acabam se associando a ele, gostando dele, dependendo dele pelo que ele pode te oferecer. Não. Então, acho que por assim eu termino aqui. Peço desculpas por ter ultrapassado o tempo. Desculpado. Tá? E um abraço. Obrigado. Gente, agora eu passo a palavra ao Anderson Baltar. Anderson, você tem 30 minutos, mas com também a reserva, os créditos que foram dados ao João Batista. Tá? É só para a gente se organizar em termos de tempo, mas quando chegar aos 30 minutos, se você tiver mais conteúdo para falar, estamos aqui para ouvir. Se eu for citado, eu quero direito de resposta, viu? Boa tarde. Boa noite já, né? Já são mais de 6 horas. Boa noite a todos que nos assistem aqui, que nos assistem também pelo Instagram.
Antes de tudo, uma honra estar aqui participando desse evento, né, porque eu acho que o rádio é uma grande paixão e o rádio, né, ele permeia a nossa vida, né, desde sempre. Se a gente perguntar para cada um que está aqui nessa plateia, cada um tem uma memória afetiva de alguma coisa que ouviu no rádio na infância, na adolescência, seja o jogo de futebol, seja, né, eu sou da época que se gravava fitinha, né, nas músicas no rádio para tocar nas festas, né, então aí entrava lá a vinheta da rádio no meio da música, você ficava pau da vida, parava, né, ficava ali esperando com a tecla no pause para poder soltar, para gravar a música, para tocar nas festinhas, enfim. E só completando uma coisa que você trouxe, não sei se você soube dessa, João, o Silvio Santos agora está ressuscitando o Repórter Esso no SBT. Ele vai fazer, para tu ver como que é a memória afetiva, né? Mas aí saiu do Brasil. Não, mas ele vai fazer são várias pílulas de jornalismo ao longo da programação do SBT com a trilha do Repórter Esso. Olha só, para você ter uma ideia. O Silvio Santos, né, super antenado, né, um cara moderno. Mas, enfim. Mas é memória afetiva, né? Para muitas pessoas, aquela música do Repórter Esso remetia, né? É a hora... Como hoje a gente tem um plantão na TV Globo, né? Quando a gente ouve aquela música, todo mundo fica apavorado. Mas, enfim... E, assim, muito me honra estar aqui, principalmente pelo fato de eu ser um cara, assim, né? Eu sou um outsider quase, assim. Eu faço rádio, mas eu faço rádio altamente segmentado, rádio na web, rádio... Né, não é a rádio da grande mídia, né? Mas que não deixa de ter a sua relevância. E até para... Né, o João fez um ótimo apanhado histórico do rádio, do radiojornalismo, e até anotei aqui, enquanto ele falava aqui, dei uma revisada aqui nos números atuais do rádio, só para passar para vocês, porque o rádio, é engraçado, né? O rádio tem vários processos ali. Quando a televisão se populariza a partir do final dos anos 50, todo mundo diz que o rádio vai morrer. O rádio não morre, o rádio se reinventa. E esse mesmo movimento começou também, especialmente após a popularização da internet. O rádio já era, acabou, ninguém mais ouve rádio. Muito pelo contrário. A gente está tendo um momento em que o rádio está voltando a ser mais ouvido pelas pessoas. Evidentemente, temos que observar esse movimento ao longo dos próximos anos, mas a pesquisa do Cantar Ibope Mídia, né, ele faz um anuário de rádio, de 2021 já traz números muito mais otimistas do que dos anos anteriores. A gente não sabe, talvez tenha sido um efeito da pandemia, que as pessoas ficaram mais em casa. A própria demanda pelo jornalismo aumentou por conta da pandemia. No mundo tão repleto de desinformação que a gente vive, com tanta fake news, com tanta coisa, o rádio ainda tem, né, esse componente de credibilidade, de proximidade, né, até você citava a quantidade de radialistas que se transformaram em políticos, que até hoje se elegem políticos, né? Não só em rádios evangélicas, mas também em rádios de grande audiência, pelo Brasil todo. Rio Grande do Sul, então, tem uma tradição de radialistas que viram políticos, né? Enfim. E que a televisão não tem tanto quanto o rádio. O porquê? Porque o radialista fala diretamente com você. Se você está indignado porque você pegou fila para pegar o seu benefício do INSS, o radialista fala diretamente para você e você se sente tocado, você se sente acarinhado. Se você, né, se tua namorada, teu namorado brigou com você e você está mal e você está ouvindo aquele programa ali no final da noite, tocando aquela música, você, pô, esse cara está falando comigo, pô, esse cara está sabendo o que eu estou passando, né? Meu Deus do céu, eu tô com saudade, não aguento mais saudade dessa mulher, e ele está falando, e tocou essa música, logo essa música. O rádio tem esse componente que nenhuma outra mídia tem, e que mesmo com a internet, o rádio não perdeu. O rádio não perdeu o seu imediatismo, né? Apesar da internet. Tudo bem, hoje em dia a gente tem celular aqui, a gente faz live e tal, mas se um fato acontecer agora, nesse exato momento, e alguém fizer uma live e um repórter de rádio estiver do lado, o cara da live tem até a imagem a seu favor, mas para você entender do que está acontecendo ali, você vai ter muito mais dificuldade do que se você ligar numa CBN, numa Band News, e ouvir ali o cara fazendo o relato em tempo real
do que está acontecendo. Nesse momento, os assaltantes estão ali com 2 reféns dentro da agência, não sei o quê. Papapá. Se você está vendo ali em algum vídeo na internet, você não está entendendo. Então, é uma zoeira, as pessoas gritando. Então, o rádio tem esse imediatismo, ele não perdeu esse imediatismo, né? A mobilidade, né, que só se ampliou com o celular, que só se ampliou com o WhatsApp. Hoje eu faço cobertura onde meus repórteres entram por WhatsApp. Eles mandam um áudio ali e a gente joga. Né? Não depende de tantas coisas. Né? A própria segmentação que o rádio apostou ali após o final do seu auge ali midiático, no início dos anos 60, quando a televisão se populariza, né? O rádio ele apostou na segmentação e hoje ele continua cada vez... Agora ele nunca esteve tão segmentado, porque a internet permitiu, né, que hoje a gente tenha rádios para o que você quiser. Se você baixar um bom aplicativo de rádio, tipo o Radiosnet, tipo o TuneIn, você pode procurar, você vai achar rádio para tudo. Tem rádio de astrologia, tem rádio de ufologia, tem rádio de música de motel, para vocês terem noção. Você quer namorar e tal, tem uma rádio, a Rádio Motel, pode procurar, Rádio Motel. Então, o rádio hoje propicia, né, a internet propiciou ao rádio oportunidades que ele nunca teve. Né, eu moro no Andaraí, eu sempre passo ali na Sans Penha, e tem uma coisa que, certamente, você tem muito mais dados do que eu, até me esqueci o nome da pessoa, mas tem uma estátua na Praça Sans Penha em homenagem ao pioneiro da ginástica no rádio. Eu acho fabuloso isso, né? Professor... Eu esqueci o nome. Eu também não vou lembrar agora, não. Mas, assim, imagina, já existiu o programa de ginástica no rádio. Hoje não precisa. Hoje você, né, tem uma série de coisas, mas assim, eu fico até imaginando que devia ser fazer um programa de ginástica no rádio. Né, um cara com a pança desse tamanho, comendo 2 hambúrgueres. Vamos lá, pulando, esquerda. Você está no rádio, você pode fazer o que você quiser. Né? Você só mexe com a imaginação das pessoas. Né? Mas, enfim, agora... A internet propiciou ao rádio uma coisa que ela não tinha, que era... Como? Oswaldo Diniz. Está feito o registro aí do pioneiro. Tem quem passar na Praça Sans Penha, você vai ver, tem uma estátua em homenagem a ele. Né? Tem um livro. A Helena está aqui falando, aqui, para passar para quem não está ouvindo, que também tem um livro, inclusive com áudios das aulas de ginástica dele. Então, assim, mas hoje, se bobear, deve existir uma rádio lá, rádio de academia, sei lá, que fica tocando aquelas músicas de academia e que deve ter professor de educação física dando dica, nutricionista falando. Se não tiver, é um mercado, hein? É um mercado, né? Então, né, eu só estou fazendo todo esse preâmbulo para depois explicar, né, a minha parte que me cabe nesse latifúndio, mas acho importante contextualizar. E, assim, esses dados dessa pesquisa do Cantar Ibope Mídia traz dados muito interessantes. Por exemplo, 80% da população das 13 principais regiões metropolitanas do Brasil ouvem rádio. 80%. Porque existe um falso consenso, né? A gente, às vezes, tira... É o que dizem, o Instituto Tirei da Cabeça. Né? O Instituto Tirei da Cabeça diz e a gente acredita, especialmente numa época de tanta desinformação, que dizem, a rádio é coisa de velho. Não, não é não. Não é não. Muito jovem ainda ouve rádio. A forma de ouvir rádio está mudando. Estão aí os podcasts para, né, para comprovar, as próprias rádios web, né, mas as pessoas continuam ouvindo rádio. Afinal de contas, né, a gente tem os nossos momentos que, como bem o João falou, existem momentos que são feitos para se ouvir rádio, para se consumir áudio. Quando você está lavando a louça, quando você está limpando a casa, quando você está correndo, quando você está dirigindo, quando você está numa sala de espera de um dentista. Né? Essa é ótima, não, que você fica ali, ouve uma música, dá uma relaxada. Né? Opa. Então, o rádio, e quanto mais com, né, se a gente entrar hoje no trem, no ônibus, no metrô, está todo mundo com o seu celularzinho ali, está todo mundo... A informação é cada vez mais individualizada, né? Algoritmizada, né? Como você tanto adora o algoritmo, né, Luiz? Mas, assim, que a gente hoje tem as condições de ter milhares de formas de conteúdos diferentes, e eu acho que o jornalismo tem que se adaptar a isso. Né? Óbvio, a gente está passando por um momento que não é só do rádio, é um momento de crise do jornalismo, de crise existencial mesmo. Né? Hoje, o jornalismo tem uma crise de credibilidade, né? Motivada muito
por certas ações que os grandes grupos de mídia tiveram num passado recente, também pela questão do aumento de oferta, da própria desvalorização da profissão do jornalista. Afinal de contas, hoje você não precisa nem mais ter formação em jornalismo para trabalhar na área. De todas essas campanhas de desinformação, de fake news, de tudo mais que a gente vive. Então, o jornalismo vive também uma crise como modelo de negócio. Hoje, a internet, de uma certa forma, né, ela pulverizou as audiências. Há 20, 30 anos atrás, todos que estão aqui, quando voltassem para casa, certamente iriam ouvir as mesmas emissoras. Hoje, cada um ouve o que quiser, cada um lê o que quiser, né? E, principalmente, pela questão da própria divisão de verbas de publicidade, que hoje o Google, por conta do tal do algoritmo, o Google hoje abocanha a maior parte das fatias de publicidade. Então, para uma grande empresa lançar um produto, é muito melhor ela direcionar a sua verba para o Google do que para a TV Globo ou para a Rádio Tupi, porque ela não tem a certeza do retorno que ela vai ter, né? Dizem, por exemplo, se você for mandar fazer 10 mil panfletos do empreendimento imobiliário que nunca te deram, porque você está no Fusquinha, né? Mesmo as meninas fazendo a seleção do Fusquinha, não, para o Fusquinha eu não dou, né? Só vou dar ali, não, esse cara aqui é um BMW, toma até 3, né? Mas, assim, mesmo com essa tática, existe ali uma taxa ali, que, se eu não me engano, é de 5% de eficácia do panfleto, que as pessoas vão ler, né? Que tudo isso hoje na internet se fala em conversão, né? A taxa de conversão. E hoje você segmentando a sua publicidade através dessas ferramentas, desses algoritmos, né? Eu, quando faço divulgações lá da minha rádio ou dos meus cursos que eu dou e tal, eu vou lá, pessoas de tantos a tantos anos que moram na cidade tal, que gostam de carnaval e tal, você segmenta e entrega. Um cara que mora, sei lá, no interior do Amazonas, é evangélico e detesta samba, não vai ver o meu anúncio. Agora, se eu fizer esse anúncio numa rádio de grande audiência, numa TV de grande audiência, eu vou falar para um público muito heterogêneo. Mas, assim, a gente ainda tem um consumo muito grande de rádio. 80% da população ouve rádio, e é 2% a mais do que era na pesquisa anterior de 2020. A gente tem 25% das pessoas consumindo rádio por celular, era 23% em 2020. Né? Nós temos que 10% das pessoas, pelo menos uma vez durante o último mês, ouviram rádio pela web, e aí é importante fazer a distinção quando você fala rádio na web, de web rádio. Rádio na web é qualquer rádio que esteja na internet. A Rádio Globo está na internet, a Rádio Tupi está na internet, a Rádio Gaúcha, a CBN, a Transamérica. Né? Ainda há uma predominância, evidentemente, muito grande das grandes emissoras de rádio, que elas passaram a transmitir na internet e passaram a ter uma... E isso é muito interessante, a questão que eu acabei tocando en passant e eu quero aprofundar um pouco mais. A desterritorialização. O que eu quero dizer com isso? O rádio é um meio muito local, evidentemente local. Né? Eu lembro, inclusive, que a própria Rádio Globo teve dificuldades, acho que talvez tenha sido um momento ali que a Rádio Globo começou a ter um decréscimo na sua audiência, quando a Rádio Globo entrou numa de fazer rede. Então você ligava um programa esportivo na Rádio Globo e o cara falava assim, agora o destaque do Atlético Mineiro. Cara, eu não quero saber do Atlético Mineiro. Agora as notícias do Atlético Paranaense. Eu não quero saber do Atlético Paranaense. Eu sou carioca, sou vascaíno. Lógico que eu quero saber do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo por serem meus rivais. Mas eu não quero saber diariamente informações do Cruzeiro ou do Cuiabá. Eu não quero. Né? Só que, por um outro lado, para determinados tipos de conteúdo, a desterritorialização é interessante. Porque você, em qualquer lugar onde você esteja... Então, por exemplo, eu passei agora 3 meses morando em Florianópolis, que eu estou fazendo mestrado na Federal de Santa Catarina, comecei durante a pandemia, estava tendo aula remota, a vida está começando a voltar ao normal, fui lá para Santa Catarina fazer os créditos, o estágio de docência e tudo mais. Eu, todo dia de manhã, quando eu acordava, eu tenho o hábito de ligar o rádio, de ouvir um podcast, uma coisa, eu botava a CBN do Rio. Eu mesmo morando em Florianópolis, porque assim, para mim não interessa como é que está o trânsito em Florianópolis. Eu morava a 10 minutos de caminhada da universidade, eu não ia pegar trânsito, eu não ia fazer nada, eu ia caminhar até a universidade, mas eu queria saber das notícias do Rio, da política do Rio, né? Se o bairro que a minha mãe mora está tudo tranquilo, se o bairro onde eu moro, onde minhas coisas ficaram, está tudo certo. Né?
Então, a gente tem essa facilidade hoje de você, onde quer que você esteja, né? Você quer, por exemplo, você quer ouvir o jogo do teu time, você está lá no interior do Maranhão. Antigamente, você tinha que ficar ali, né? Procurando ali para ver se achava ali uma nesga de Rádio Globo ou de Rádio Tupi. Hoje você entra aqui na internet, vou ouvir a Rádio Globo, vou ouvir o jogo aqui na Rádio Globo. E no meu caso, né, no que diz respeito de um produto segmentado, que agora sim eu vou começar a falar um pouco mais da Rádio Arquibancada, que é uma rádio especializada em carnaval. A gente já está aí há 11 anos nessa brincadeira. A gente... Já que você vai falar de Rádio Arquibancada, então deixa eu só aproveitar Sim. dar um depoimento muito breve dessa experiência de você